Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Neura Simas, como sempre você pode me chamar de Neura. E hoje nós vamos falar sobre um filme nacional. O nome é Perrengue Fashion, ele é desse ano e ele está disponível agora no Prime Video. Por que você vai falar sobre esse filme, Neura? Não sei. Mentira, eu sei. O final. O final me descaragou um pouquinho e eu preciso conversar com alguém sobre isso. Na verdade, partiu de procrastinação. Eu tenho um problema que toda vez que eu sei que eu preciso assistir um filme que ele vai me enfiar numa espiral de pesquisa por horas, eu procrastino até o máximo que eu consigo pra evitar de começar esse buraco negro que eu sei que eu vou me enfiar. E daí eu procrastinei de tantas maneiras diferentes. Eu resolvi digitar meu nome no Google e ver o que aparece pra saber se eu tô em dia o que tá acontecendo. Puxei assunto com as pessoas, fiz a unha. E daí eu tava vendo qual eram os top 10 dos streamings que eu tenho assinatura. Porque sim, eu tava procrastinando e apareceu esse perrengue chique. Eu falei, por que não? Na verdade, não, eu deveria estar assistindo o filme que eu tinha que ter assistido, mas eu não assisti. Eu assisti Perrengue Fashion. E assim, se você é uma pessoa normal, do bem, de boa, galera, esse é um filme perfeitamente aceitável aquilo que ele quer fazer, que é uma comédia. Eu ri. Mas se você é uma pessoa amarga, mas se você é uma pessoa que não consegue desligar o senso crítico até num filme que ele não se proponha a isso, eu também sou essa pessoa. Então eu vou estar falando que a história não faz o menor sentido em vários aspectos diferentes. O que parece é que o Rafa e a Ingrid Guimarães, eles são amigos de verdade, isso eu sei. E eles viram que os dois têm um tempo de comédia muito parecido. Os dois conseguem elevar o humor um do outro. E eles decidiram fazer alguma coisa a respeito disso. O resto do filme é só uma desculpa pra gente ver os dois brincando de improvisar. E realmente a química dos dois é muito legal e é muito divertida. E eu tenho um certo receio de zoar filme BR, porque... Receio não, eu tô com o cu na mão, né? Porque a chance de as pessoas BR verem, isso é grande. E eu não sei se todo mundo entende minhas piadinhas infelizes. Se por acaso Ingrid Guimarães ou Rafa verem, foi. Ingrid, eu fui catequizada em Cócegas, que é a peça que vocês fizeram. Inclusive, muito do meu humor é baseado em Cócegas, então a gente pode pensar que você criou esse vídeo. Rafa, você também te sigo no TikTok, eu te acho engraçada, eu te acho top, tá? Eu gosto de vocês. Mas o filme que vocês participam não faz sentido. Mas eu era igual. E por falar em piadocas infelizes, eu acho melhor avisar vocês, porque agora tem a função de afiliados no YouTube, que você pode colocar produtos relacionados aos vídeos. E eu, como sou uma pessoa que, acima de tudo, gosta da zoeira, eu resolvi usar esse link de produtos para a zoeira. No vídeo que eu falo sobre o filme A Hora do Mal, eu coloquei camisinha como produto indicado, porque eu pensei, se todos os pais usassem camisinha, não tinha criança para ser desaparecida. Então eu coloquei. Por quê? Por causa da piada. E no vídeo do Homem de Palha, que eu falo sobre fogo bastante, e faço uma fogueira pagando no final, eu coloquei como produto associado lenha, álcool e isqueiro para vender. E todos os vídeos agora que eu lembrar, eu vou colocar uma piadinha idiota de um produto. Não é o YouTube fazendo isso. Sou eu. Você pensa, por que caralho você tá vendendo isso desse produto? Eu. Piadinha. Alguns são de verdade. Tipo a fita peito, que é o segredo de todo o meu peito, ela é verdade. Microfone também. Mas se você pensar, mas por que tá vendendo tesoura? É porque é um filme de lésbicas. Brincadeira, mas talvez eu faça isso. Eu acho que eu vou fazer isso. Mas agora vamos oficialmente ao filme. O filme começa com os nossos protagonistas, a Paula e o Taylor. Paula é influencer de moda, querendo ser uma grande influencer de moda, e eles estão indo para um Fashion Week da vida. Ela não pode ficar na parte principal, porque ela é influencer, então ela é mandada para o cercadinho dos influencers, que fica na casa do cacete, mal dá pra ver as modelos. E daí a gente vê ela no programa da blogueirinha e vê em outros lugares que ela aparece também, parece que ela tem um sucesso legal. E ela explica no programa da blogueirinha que ela não tinha dinheiro para comprar bolsas de luxo, mas iniciou a plataforma dela, a comunidade dela, indicando bolsas de luxo. E agora ela é uma pessoa que tem várias bolsas de luxo. E essa é toda a explicação que eles dão pra gente sobre isso. Como assim? Ela não tinha dinheiro para bolsas de luxo, mas indicava, e agora ela fala sobre isso. Qual foi o processo? Eu queria saber, sabe? Porque seu Rafa é influencer, pergunta pra ele, sabe? Ele podia dizer as coisas, sabe? Ia ser divertido se ela tivesse feito tudo na falcatruagem. Tipo, ela comprou seguidor, ela fez publi falsa, sabe? Ia ser divertido, mas não. Ela conseguiu na garra, na luta. Ela é mãe solteira, ela educou o filho, enquanto trabalhava numa loja de bolsas. E o Taylor é o assistente pessoal dela, que é o sonho de consumo de qualquer influencer. Ele fala o que ela tem que fazer. Parece que eles moram juntos também.
A gente não vê a existência do Taylor fora da sombra da Paula. Então talvez eles morem juntos. E ele faz todas as coisas chatas. E ela fica só com as coisas legais. Inveja. Nenhum sentimento além de inveja. Ela sai do Fashion Week, ela consegue uma foto legal, vai pra casa dela. Na casa dela ela faz uma publi de laxante. E o Taylor fala que ela precisa aprender a economizar, já que ela gasta todo o dinheiro que ela ganha com mais compras. E eles têm que ter o objetivo... Gente, esse vídeo não vai sair hoje. Tem um ninho de passarinho, porque meu estúdio é todo aberto, né? E eu descobri que tem um filhotinho. Meu Deus, eu vou gravar pra vocês verem. Eu fui lá fora, peguei um tripé. Olha. Oh, fofinho! Fofinho! Oh, hoje vai ser um dia tão difícil pro foco. Meu Deus do céu, eu tenho que gravar mais um vídeo depois desse. E o foco não tá aqui. Yeah! TDAH. Tá, voltamos ao filme. Agora que a gente viu passarinhos. Inclusive, talvez eles fizeram esses ovinhos nas gravações, porque a gente escuta esses passarinhos gritando o tempo todo nos meus vídeos. Foco, foco, foco. Eu preciso me concentrar. Vídeo. E enquanto eles estão fazendo publis e conversando sobre o futuro deles, de conseguir fazer campanhas de marcas de luxo, Louis Vuitton, Gucci, Prada, etc. E dela começa a reclamar de todas as coisas que ela tem que fazer, que é recebidos, e gravar publi. E o Taylor zoa, nossa, que horrível sua vida. Ter dinheiro dentro de casa, sem sair de casa, falando no celular. Ela fala, já existe vida fora da internet, tá bom? Antes de eu ser isso aqui, eu fui CLT por muito tempo. Trabalhava até no Natal. Ela trabalhava numa loja de bolsas de luxo. E ela tinha o dom da coesão. Ela conseguia manipular todas as pessoas a entrarem e comprarem bolsas. Isso fez ela, acho que, uma vendedora de sucesso. Ia ser tão legal se ela roubasse as bolsas, né? Pra fazer as gravação. E daí depois eu vou ver se no lugar. Mas não contam as partes que eu quero saber. Enfim. Enquanto eles estão seguindo a vidinha deles, ela recebe uma ligação. E essa ligação pode mudar o futuro da vida deles. E essa ligação foi o começo pra mim do BO, pra mim, de pessoa chata da coesão e da consistência. Ela foi chamada por uma pessoa para fazer uma campanha de Dia das Mães da Gucci. Até aí tudo bem. Só que o argumento que ela dá, a pessoa que vai contratar, é que ela é popular, do tipo povo. O povão gosta dela. E eles precisam desse aspecto para a campanha. Da onde que a Gucci precisa de uma influencer popular? Que público popular é esse que compra a Gucci? E vocês assistam o filme, é legal, assistam o filme, eu recomendo que vocês assistam o filme, vocês vão rir. Ele falou popular no sentido de você atrair a classe C. Classe C? Por que você tá fazendo uma campanha Dia das Mães que atrai a classe C? Gucci. Faz sentido, não tem nenhuma lógica isso. Como que a Gucci vai fazer É tipo contra toda a ideologia de marca dela, ela fazer alguma coisa pro público popular. A ideia é o oposto, a ideia é valorização de marca pelo inacessível. E não acessibilidade do popular. Não faz sentido! Isso me deixou meio desgraçado. Porque como assim uma campanha popular da Gucci? Só que tem um problema, ela precisa fazer foto com o Figo, e o Figo está na Califórnia estudando business. Ela liga pro Figo e a gente vê o relacionamento deles, que ela não escuta o que ele tá falando e ele também não fala nada que precisa falar. Então ela só fala, Figo, você vai voltar pro Brasil porque eu preciso fazer uma campanha com você, tá bom? Te aguardo. E ele, ao invés de falar o que ele precisa falar, ele fala, mãe, me entenda. Mãe, me escuta. Mãe, deixa eu só te falar uma coisa antes. Mãe, não, pera aí, mãe. Ao invés de falar direto, tenho esse subterfúgio de diálogo pra manter o segredo. Tá bom, Figo? Beijo, tchau. E ele, mãe, espera. Não é tudo isso. E o filho dela, além de não saber falar o que precisa falar na hora certa, ele também é super low profile, o que faz todo sentido. Filho de influencer não querer se meter com a internet, né? Ela, ignorando tudo que ele falou, vai até o aeroporto, faz uma live e espera ele chegar. Ele não chegou, ela mente pro público falando que agora eles vão ter um momento filho e mãe e desliga. Ela acha que a criança é um adultinho. Ela acha que o adultinho foi sequestrado. Com o motivo, já que ele estava na Califórnia, ele disse que vinha e ele não veio mais. O arrombadinho manda, tá tudo bem, mãe, eu tô bem, fica na paz. Não explica onde tá, não fala o que tá acontecendo. Essa criança precisa aprender a se comunicar. Daí ela tem que ligar pra quem? Pro avô da criança, porque o avô e o neto são amigos. Ela não é amiga de nenhum dos dois. Ela fala, pai, cadê a criança? Cadê meu filho? E daí ele fala, ele tá bem. Ele mandou te avisar que ele tá bem. Ela, tipo, bem como? Ele, bem, ele não vai voltar agora não, mas tá tudo bem. Nenhuma mãe ia ter paz com isso, tá tudo bem. Daí o que acontece? Taylor lembra que tem uma tag de localização na mala do Piá. E ele fala, teu filho tá na Amazônia. Vamos pra Amazônia buscar teu filho? Ela fala, vamos. Na verdade, ela fala que vai e obriga o Taylor a ir junto. Ah!
Tem um aspecto, assim, de filha da putagem da Paula. Ela dá de presente um terno de marca pro pai dela, e o pai dela é alfaiate. Era tipo se alguém me desse um ensaio fotográfico enquanto eu fotografasse. Ia dar morte. Morte. Mas o pai dela fala, ai, filha, você é tão engraçada e tóxica. Eu gosto mais dos meus ternos. Ela fala, ai, pai, só você pra achar que terno marrom é bom. Pai, tá de boa demais com essa situação. E a maneira como o filme vai retratar a Amazônia é exatamente a mesma maneira como eu retrataria. Com nenhuma competência. Pra onde eles vão? Pra Amazônia. Perto da onde? De um rio. E daí o que que tem? Floresta. Mas que canto da Amazônia? No rio, na floresta. A gente tem que pegar um aviãozinho pequenininho, e daí pegar um barco, e daí pegar uma lancha, e daí pegar um barco. Assim, era legal pelo menos dizer que parte da Amazônia estão. Mas não, é tipo, a Amazônia toda ele tá lá, na Amazônia. Então eles pegam um aviãozinho que parece que vai cair, eles pegam a lancha, eles pegam o barquinho a remo e eles chegam numa feirinha. E a mala da Louis Vuitton está na feirinha com um cara que vende capinha de celular. Eles chegam com um portunhol bem engraçado. E eles tratam o vendedor como se ele fosse um ladrão sequestrador e que o filho dela foi roubado e tal. Mas mesmo assim, depois de todo esse circo, ele fala, não se preocupa, eu levo pra vocês verem onde tá o dono da mala. Fica de buenas. E eles entram no carro do desconhecido e vão pra mais adentro da Amazônia. Daí tem um portão fechado e Paula decide pular o portão. Ela pula bem até, é uma boa coisa, e deixa o Taylor conversando com o vendedor de capinha. Ela entra e ela vai ver o quê? Uma seita. Aquilo é uma seita, não tem o que dizer, eles são isolados, eles têm um líder carismático, eles têm os seus próprios ritos, e eles se isolam da sociedade seita. É uma seita que faz mal? Provavelmente não, mas ainda é uma seita. Ele chega, todos eles estão em volta do coordenador da seita, o Lorenzo, e eles estão conversando como se fosse um artigo da Wikipédia. Tudo que todo mundo fala nessa seita, primeiro que todo mundo é chato, meu pai amado. É o tipo daquela pessoa que não te deixa ter um minuto de alegria, sabe? Eles são essa seita. E toda vez que eles falam assim, do tipo, nós precisamos ajudar a cultivar a mata ciliar para proteger os ribeirinhos. Só assim nós poderemos ajudar o meio ambiente e assim contribuir para a humanidade mais saudável, porque os nossos filhos merecem esse futuro. Sabe, bem, eu baixei de algum lugar? Então, ela chega, ela tá horrorizada com aquele monte de pessoas. Todos eles estão fazendo cosplay de pobre. O que é fazer cosplay de pobre? É um lugar pra você ter dificuldades, porque a tua vida é muito fácil. E todos eles são muito mãe natureza, muito sustentabilidade, muito permacultura, que é o nome do lugar que eles estão. E o filho dela chega todo feliz, rindo, correndo, porque ele plantou cenouras e a cenoura cresceu e todo mundo tá tipo, cenoura! Cresceu a cenoura, o filho dela tá tudo sujo, bronzeado. Belo ele, bem belo. Mas não vamos falar sobre isso agora. E daí ela fica brava, fala, filho, como é que você faz uma coisa dessa com a mamãe? E daí ele fala, não, mãe, é que você não ia entender. Ela fala, você acha que eu não ia entender você desaparecer por 6 meses e daí você não aparecer no aeroporto dele? Ah, mãe, é que você não me escuta. Falasse direto, então. Porque você não entende a minha vida, os meus rumos, os meus objetivos. Essa é a minha vida nova, é isso que eu quero pra minha vida. E ela, filho, você cheirou cocaína. Tem cocaína aqui? Não, cocaína aqui sintética. Então eles vão ter alguma coisa mais natural. Ela tá a ponto de pegar o Piá pela orelha e levar ele pra cidade, mas ela conhece o Lorenzo e aí o Lorenzo tem imediatamente um flerte. Os dois são tipo, tão bonita você, e ela, tão bonito você. Eles são super, assim, se olhando com carinho. E ela aceita almoçar com eles por motivo de pepeca, e eu tô junto com ela. Já fiz coisa pior pra impressionar macho. Então, ela almoça num lugar super natural, que ela não gosta de nenhuma comida, mas ela finge nas câmeras que ela tá super feliz. Inclusive, ela tá criando quase uma repaginada, mostrando como ela tá zen, como ela tá na Amazônia inteira. Está em algum lugar da Amazônia, feliz, faceira. Mas, na verdade, ela tá odiando tudo. Ela decide ficar mais uns dias única e exclusivamente por pepeca. Não julgo também. Nunca vamos julgar. Sabe aquele que quem não tem pecado que atira a primeira pedra? Então, não posso atirar pedras. Não posso. E ela fala com a Luciana. A Luciana é uma que eu queria tanto saber o que aconteceu. Porque, assim, eu acho que teve um problema na captação do áudio dela. Todas as vezes que ela fala, ela teve que dublar por cima. Então, você escuta as outras vozes com os barulhos da floresta, ambientadas, e a dela está nítida. Sem um ruído. É engraçado, eu queria saber o que aconteceu com a captação de ruído dela só, porque é só ela. Às vezes os outros têm que fazer dublagem, mas ela é o filme todo. Ela tem que redublar. O que aconteceu? Queria saber, não sei se saberei. E essa Luciana explica pra ela que aquele é um lugar onde moram advogados, arquitetos, doutores, médicos que decidiram largar a vida
lá fora para ter uma vida mais sustentável dentro da seita. Como eu falei, cosplay de pobre, todo mundo lá, porque que tem dinheiro, né? Daí fica mais fácil. Ou a mãe paga, daí dá pra você ser sustentável, fica bem mais fácil. Ela descobre que quem trouxe o menino dela pra seita foi o Lorenzo, que é o coordenador, e ele estava fazendo uma palestra sobre sustentabilidade em Stanford, que é onde o Piá fazia, e ele se apaixonou pela ideia de viver uma vida simples, e foi com ele. Ela fica louca, ela fala, como assim? Você não tem filho, não, pra inventar uma maluquice dessa? E ela faz todo um circo, mas esse circo, ninguém fica bravo bastante. Ele só fica tipo, mães, né? Mães são assim. Teve uma hora que ela fala assim, ela tá brava, e ela fala, como vocês acham que tá o coração de uma mãe que ficou 6 meses sem ver os filhos? Vocês têm que entender a minha dor. E daí a Luciana levanta a mão, na voz completamente nítida dela, e fala, eu entendo. Minha mãe também é assim, tem esse senso de narcísico, que acha que o filho é a extensão dela. Ela tem um pão, 6 meses. O Piá só sabe falar coisa do tipo, ai mãe, deixa pra lá. Ai mãe, não é assim. Ai mãe, você não me escuta. Ele nunca fala nada. Eu, se eu fosse ela, eu também ficaria puta. Daí veio essa desconhecida falar que eu tô sendo narcísica com meu filho, que desapareceu por 6 meses? Não, peguei um ranço dessa seita. Peguei um rancinho. Eles caminham quilômetros por lagos e florestas e naturezas e chegam numa cabaninha que tem um banheiro por fora. A internet não pega lá, a internet só pega em um ponto específico da seita, da casa da seita. E agora eles têm que conviver com o ócio, sem rede social, sem computador, sem nada pra fazer, e eles não têm conversa. Eles dormem, no outro dia ela tá tomando banho na natureza, aparece um macaquinho. E ela trouxe 20 produtos de beleza e tal. Ela aproveita o macaquinho pra tirar uma foto, faria também, faria. Só que o que acontece? Tem o banheiro, tem o chuveiro, tem o encanamento e todos os produtos dela caem no encanamento que leva para algum lugar. Ela chega no centrinho da seita e tem espuma em todos os lugares. Tem espuma nas torneiras de água potável. Tem espuma na irrigação das plantas. Tem espuma até numa tartaruga. Me diga, se você fez um serviço de encanamento onde a água que escorre do chuveiro acaba na torneira de água potável, a culpa não é dela. A culpa é de muita gente. Não é assim que funciona o encanamento. A água descartada não vai para a torneira de água potável. Isso é um problema. É um problema que devia ter sido conversado muito mais, inclusive. Então ela tá tipo, eu não sabia que tinha shampoo que fazia mal pra natureza. Ela devia falar, eu não sabia que o encanamento de descarte ia direto pra água potável. Fala, mas é no rio. Se fosse no rio, ela estaria dissolvida e não estaria feita aquela espuma toda. E daí ela pergunta, filho, mas ninguém lava a cabeça nessa ilha? Daí ele fala, sim, mas nós usamos shampoo em pedra. Shampoo em pedra é biodegradável, não tem plástico, não tem sal e a natureza acolhe. Quem que fala assim, mano? Fala, não, mãe, a gente usa em pedra. Feito aqui na ilha mesmo, com nada. Como é que eles vão fazer sem gordura e sem soda? Mas deve ter um jeito de fazer sabão vegano, né? Eu que tô doida. Tá, gente. Ela também aproveita para ver o amanhecer e tirar uma foto do amanhecer. Só que daí a gente tem um momento de crítica social, porque é o lugar onde pega o Wi-Fi, e daí ela se distrai com o feed da rede social não citada, porque eu acho que eles não tiveram os direitos, sabe? Crítica social. A gente deveria estar valorizando a natureza. Hashtag valoriza a natureza. E como como existe um encanamento completamente confuso, ela decide ir na feirinha e comprar presentes para todo mundo, para comprar o afeto de todo mundo. Eles passam numa lojinha de garrafadas. Essas garrafadas, elas vão comprando variadas, dela fala do óleo da bota. Você sabe o que é o óleo da bota? Então, o óleo da bota é feito com os feromônios das partes íntimas da bota, segundo o que eu pesquisei no Google. Mas se você mora numa cidade que eles vendem óleo da bota, conta nos comentários se funciona mesmo. Porque eles falam que o óleo da bota deixa a parte feminina apertada e deixa a parte masculina maior. E daí encaixa bem, assim, o negócio assim. É um encaixe top. Eles compram milhares e eu realmente quero saber mais sobre isso. Porque se a bota tem todo esse encanto na botinha dela, na parte íntima dela, por que o boto tem que sair toda noite pra pegar casada? Na verdade, não. Eu tô culpando a mulher. Não, esquece. O homem, o boto, não presta de qualquer maneira. Não importa que ela esteja disponível e atraente. Ele vai procurar outras coisas porque existe patriarcado até no universo dos botos. Ela chega toda nativa, com brinco de pena, e eles estão fazendo o que yoga. Filho, a mamãe trouxe presente pra todo mundo.
olha o que a mamãe comprou. E ele fala, tá vestida exatamente igual uma turista. Que é chato. E daí ela entrega presentes pra todo mundo. E daí o que eles falam? Eles reclamam da sacola. Precisava desse monte de sacola? Ninguém vai ser seu amigo se você for assim. Você dá um presente, depois você faz o quê? Guarda a sacola. Usa pra sempre a sacola. E daí o Lorenzo já continua falando, você sabia que uma sacola de plástico fica 400 anos antes de começar a se decompor? E ele ainda continua com o discurso da Wikipédia. Você sabe para onde vão as roupas que vocês não usam mais? Elas vão para aterros sanitários, que estão cada vez maiores por causa da alta produção da moda. Do nada, eles soltam uma Wikipédia, daí eles leem no celular também falando que a moda tá mais sustentável que antes, e fica por aí mesmo. Lorenzo conversa com o piá da Paula, e ele decide chamar ela pra cerimônia indígena que vai acontecer à noite. Eu acho que é tipo uma ayahuasca, mas eu sou o quê? Inculta. Eu não sei se o Brasil tem suas ayahuascas, se os povos indígenas brasileiros, eles têm sua versão de líquido sagrado que faz você ver coisas. Não sei. Mas é para ser o equivalente da ayahuasca. Eles chamam vários indígenas para participar da cerimônia. A Paula acha que é um date só com o Lorenzo, mas não, é um date com todos. O filho dela também. Eles sentam na rodinha. A música indígena tá com uma vibe de louvor, assim, tem um violão, tem um negócio, só falta fazer um... Eles tomam o líquido místico alucinante não definido por nome. O Taylor toma o dobro da dose porque não bateu bastante, e ela imediatamente vai direto pro maior pesadelo que ela tinha na vida, que era quando ela estudava como bolsista numa escola de gente rica, ia ter uma festinha e ela não queria ir sem roupa de marca. Daí o paizinho dela costurou uma réplica do vestido pra ela, mas o zíper abriu e as meninas da escola perceberam que ela estava usando um vestido falso. E ela chega correndo da escola e o pai dela fala, filho, o vestidinho que eu fiz pra você não deu certo? Ela, não, pai! E fica brava com o pai. Fez um vestidinho pra ela. Tão bem acabado o vestidinho, sabe? Menos o zíper foi um problema. Mas esse é o maior trauma que a ayahuasca mostra pra ela. A não ayahuasca mostra pra ela. Ela sai correndo na floresta, vê um monte de coisa, cai na água, começa a nadar, e ela é salva pelo filho. O bom é que quando eles entram em contato com outra pessoa, o barato acaba imediatamente. Tá louco? Alguém acabou. E daí eu descobri como esses jovenzinhos da seita falam que nem a Wikipédia. Porque ela sai do transe da droga, que não é a ayahuasca, e começa a falar com o filho como se fosse a Wikipédia. Eu acho que vem da droga. Porque ele fala, e aí, mãe, como é que foi o barato? Daí ela fala, sabe o que eu percebi, filho? Eu passei a minha vida toda tentando pertencer a um grupo que eu nunca fui. E agora eu me pergunto, será que eu consegui? Eu não consigo fazer parte nem da sua vida, filho. Do nada, ela teve todo esse esclarecimento, assim, inteiro! E daí o filho fala pra ela entender que existem mundos além do mundo dela e que essa é a nova vida dele, ele vai ficar na seita pra sempre e que ele quer que ela continue participando da vida dele. Mesmo ele na seita. E ela fala, claro, filho, você é meu mundo. E ele decide topar participar da campanha da Gucci. No outro dia, ele leva ela pra conhecer a vida natural. E basicamente esse passeio é basicamente ele falando, olha mãe, olha o que eu sei fazer, olha o que eu sei fazer, olha o que eu sei fazer, mãe! Porque daí a gente vê ele construindo uma casa, a gente vê ele pescando, brincando de futebol com as crianças, fotografando as crianças, ele leva ela para conhecer a Dona Luzia. Dona Luzia, ela é uma tingidora natural. E eu tenho certeza que os tecidos tingidos naturalmente são todos muito bonitos, muito bem trabalhados. Menos o pedacinho de tecido que eles decidem mostrar primeiro. O resto que ela mostra é lindo, mas esse pedacinho específico parece uma tortilha de burrito que queimou. Não parece que é um paninho que deu certo na tintura. Parece. É bem feio aquele tecidinho. O resto não, a cultura também não. É só aquele paninho. Bem feio. E daí eles vão jantar com a Dona Luzia e dela faz aquilo de não conseguir comer as comidas típicas e eu, como criança do Chicken McNuggets, entendo. Eu também tenho paladar infantil. E daí ela não vai comer o tacacá, ela toma o açaí natural de verdade, descobre que dá o gostinho, é o guaraná. E no final, a Dona Luzia dá vários tecidos pra ela fazer alguma coisa, não sei o que ela fazer com esse tecido. E eles entram no barco felizes pra voltar pra seita, porque aonde a Dona Luzia está é uma comunidade ribeirinha. E tanto que a Paula chama de Veneza brasileira, porque é realmente isso, é tipo, as casas ficam bem na borda e elas pegam a água. É um vilarejo de casas que são da água. Na umidade da floresta amazônica. Na água. Eu só preciso que vocês fiquem bem certos disso. É na água. Tem água, muita água. Beleza? Enquanto ela tá voltando pra casa dirigindo com o filho deitado assim no ombro dela, a gente vê ela trabalhando na loja de bolsas caras e o filho dormindo no sofazinho, esperando ela terminar de trabalhar. O que é uma cena bonitinha. Ela ainda brinca com o filho. Depois
tá toda cansada, a criança é do tamanho dela, mas ela ainda deixa ele subir nas costas dela pra ser canguru. Canguru é aqui. Ele é um macaco-aranha. O canguru não leva nenhum fio nas costas. Agora que eu percebi isso. Interessante. Ensinando biologia errado pra criança através do amor de mãe. Chega, feliz, renovada, 100% mudada, mostrando os tecidos pro Taylor, falando que ela quer ajudar de verdade a sociedade. E ela faz todo um discurso sobre isso. O Taylor fala, ótimo, isso dá um Reels, vamos gravar. Ela fala, não, chega dessa coisa de redes sociais, eu quero viver a vida de verdade. Então ele fala, e se a gente vendesse esses tecidos para uns gringos por um preço muito mais alto? Ela fala, será? Fala assim, imagina a Dona Luzia ganhar dinheiro pelo suor trabalhado dela, e daí ela fala, nossa, você tem um ponto. E daí os dois desenvolvem essa ideia de negócios que é trazer gringo para comprar tecido. Só que é tipo isso aqui de tecido. Eles são pedaços pequenos. Esses gringos não são da indústria têxtil, senão eles iam procurar grandes rolos de tecido, não quadradinhos. O que os gringos vão fazer? Tá, beleza, todo mundo comprou uma echarpe ou duas para dar para as famílias, mas aí como é que isso vai virar moda? Porque ela chama de moda. Moda sustentável não é moda, é só o tecido, é só um quadrado de tecido que você vai vender pro gringo e não é um bom plano de negócios. E eles vão provar isso daqui a pouco. Ela sai da cabana dela e vai fazer conteúdo no beira do rio. E quem tá lá? Lorenzo. Lorenzo com o Lorenzinho de fora, completamente nu. E ele começa a dar em cima dela. E ela aceita esse dar em cima de bom grado. E os dois começam a fazer o tango do demônio da natureza. Fortemente da natureza. Por quê? Porque ele ensina a fazer as coisas no fluxo, no ritmo, sem pressa, sem essas preocupações da cidade, sem afobamento. Ele fala, calma, segue o fluxo. Beleza, eles terminam, ela está feliz, apaixonada, realizada. Chega a Luciano dá um beijo nele. E daí ela fala, desculpa, eu não sabia. Ela fala, não, aqui ninguém é de ninguém. E o que rolar, rolou. Ela fala, que legal. E daí os dois chamam ela por um trisal. E ela fala, obrigada, obrigada. Mas não tô afim. Só que látex de camisinha não é biodegradável. Se essa seita não acabar por intoxicação de água, já que aquele encanamento deles foi feito seguindo as regras do próprio coração, eles vão morrer tudo de sífilis, né? Pegar HPV todo mundo, fazer tratamento com chá e morrer. Pode, a camisinha é biodegradável. Eles compram só o necessário. Preocupante isso, preocupante. No outro dia, ou um tempo não determinado depois, Taylor e Paula chegam com um barco de médio porte. Ele é menor que um navio, mas ele é maior que uma lancha, ele é um iate, eu não sei a proporção dos barcos. Mas eles chegam com um monte de gringos que eles tiraram do cu, porque não explica de onde veio esses gringos, para levar aquele barco grande demais para ficar onde estava, no vilarejo dos ribeirinhos, para levar os gringos para comprarem quadradinhos de tecido pintados naturalmente. Qual era o plano? Não sei. Não tenho a menor ideia. Eles ficam olhando, a Dona Luzia, que não sabia de nada, fica incomodadíssima, fala, não tem pano pra vender pra esses gringos tudo não. E os gringos começam a brigar pelos panos, e ela tá fazendo uma live falando que ela vai trazer moda 100% brasileira, mas não é moda, é tecido. É só tecido. Quem costurou o tecido? Não é moda, é tecido. Ela podia falar que ela tá trazendo materiais, insumos para a indústria da moda, 100% brasileiros. Mas ela fala indústria da moda. Quem sabe da live aceita. Todos vão lá, porque a Dona Luzia tá ficando doida, tá todo mundo querendo todos os panos. E o piada da Paula, que sabe inglês fluentemente, explica o que aconteceu pra todos os gringos, e todos os gringos voltam de barquinho. Eles chegaram de lanche, cadê a lanche? O lanche foi embora? E aceita que é focada em prestar atenção nas coisas erradas. Fala que os gringos deixaram muito lixo, muito plástico, daí tá segurando um canudo, assim, muito canudo, sabe? Essas coisas assim, e ela tá destruindo porque a comunidade não está preparada pra esse tipo de avanço turístico. E ela falou, mas eu só queria te ajudar, filho, com o seu plano, porque ele tem um plano de fazer uma empresa 100% ética de produção têxtil. Só que ele guardou esse plano de negócio do coração dele, não tinha contado pra mais ninguém. Eles descobrem com isso. Não sei como é que não deu mais briga. Mas eles ficam bravíssimos com ela, putos, revoltados com ela. Com motivo, né? Tem motivo. Ela segue não escutando e não entendendo qual que é a proposta. Mas eles também não explicam muito bem qual é a proposta dele. Ela chega frustrada porque ela não faz nada direito, vai brigar com o Taylor. Por que ela tá brigando com o Taylor? Porque é hora de brigar com o Taylor. Esse momento é o clímax do filme, então ela tem que brigar com o Taylor. Ele fala que ela é egoísta, ela fala que ele é só um funcionário, e daí ele vai embora como, não sei, as pessoas não explicam o meio de transporte desse lugar, mas ele só pega as malinhas dele e vai embora pra sempre e não volta mais. Naquela noite, acontece o que foi o motivo pra eu falar desse filme. Eles estavam fazendo uma lojinha pra vender os produtos da Dona Luzia. A lojinha pega fogo. A lojinha que fica em cima de um rio, ela pega fogo. Por que ela pega fogo? Por causa do lixo. O lixo dos gringos fez pegar fogo. O que esses gringos
trouxeram gás de cozinha, álcool 70. A casa pegou fogo em cima do rio. Era só alguém do lado fazer assim com vários barcos. Acabou isso aí. Como que é tudo um ladinho do outro? Como é que não é perceber que tinha fogo? Pegou fogo na casa do rio. Eu não consigo lidar com isso. Fogo! A água estava embaixo. Não é possível que aquelas madeiras sejam secas. Por causa da umidade do ar, por causa do rio. Existem tantas maneiras, sabe? O peso dos gringos poderia ter afundado a estrutura da casinha que afundou de verdade, levando toda a produção da Dona Luzia. Eles encontraram um peixe enforcado com lacres de coca. Qualquer coisa, fogo! Incêndio! No lugar mais úmido que eles acharam tem incêndio, eu não consigo lidar com isso. E toda a seita vai lá ajudar no incêndio, grande incêndio. Eles vão de barco. Eles vão de barco ajudar o incêndio, porque tem água em todos... É difícil pra mim. E ela pede ajuda pra ir embora, mas todos eles estão preocupados com a vida das pessoas ribeirinhas. E ela pega o barco e vai ver o filho dela. O filho dela tá num quadradinho desse tamanho, todo chamuscado. E é engraçado, eu quero que quando vocês verem o filme, vocês percebam que não tem o que fazer, porque é um espaço tão pequeno, tão cheio de água em volta, que você só vê eles pegando uma madeira, jogando pro meio, pegando outra madeira, jogando pra onde levar as madeiras. Mas esse fogo foi um fogo embelezador, porque o piá da Paula, ele tá todo suado, com a fuligem nos lugares certos para que ele pareça mais forte, e o cabelo dele tá com os cachos extremamente definidos. Extremamente definidos. De suor, de lutar contra o incêndio da cabaninha. Talvez seja a umidade do ar. E daí os dois discutem, ela fala que a campanha da Gucci é o sonho dela, ele fala para ela ter um pouco mais de perspectiva de vida, porque a vida não é só comercial, e dela fala, mas a minha vida é. E ele fala, não vou embora. Ela sai da mini casa que pegou fogo, sobe do barco dela e rema em direção a... Como ela tem a compreensão de localização marítima, mas ela tá saindo do ribeirinho, da população ribeirinha, ela vê o quê? Uma grande caçamba de lixo, enorme, que ela não deveria estar tão perto também lá. Sei que ela tá fazendo lá, mas ela olha e pensa, nossa... Foda. Ela desvia com o barquinho dela e chega num barco maior. Como isso acontece também, eu queria ver essa localização toda. Chegando lá, o Taylor tá lá, os dois fazem as pazes, os dois pedem desculpa, ela fala que ela é família, fala que ela tá sozinha porque o filho dela abandonou ela, e daí ele fala, você nunca tá sozinha, eles voltam pra cidade, tem a campanha da Gucci, que eles decidem fingir que não é com eles, e falar que o filho tá chegando. Então ela se arruma, encontra as outras mães, e daí, na hora de tirar a foto feia, tá feia aquela foto, feia, mal iluminada. A Gucci nunca faria um negócio desse. Eles perguntam cadê seu filho e ela faz um discurso muito longo que pra nós que vimos o filme todo faz todo sentido, mas pro fotógrafo e pra equipe parece você enganou a gente. Você fez a gente perder horas de trabalho, você não trouxe a criança. Então ela faz um discurso falando que eventualmente você tem que deixar teus filhos fazerem o que eles quiserem da vida deles. Ela tentou, mas ele não veio. Apagam-se as luzes. Ele aparece. Olha só, ele lembrou que não dá para ter comunidade sustentável se a mãe não pagar as contas. Porque é difícil você se sustentar 100% da natureza. Sustentavelmente para sempre. E daí ele pensa, preciso manter a minha renda para poder continuar tendo uma vida simples. Volta, faz as fotos com ela tá super feliz. E ele fala para ela fazer canguru de novo, para você ver que ele morando na floresta, ele não pensou que o canguru é na frente. Então, aquela foto é a foto que vai parar nos outdoors. De alguma maneira que eu gostaria também de saber, você fazer uma campanha para Gucci fez ela ser lançada no sucesso das mega influencers. E isso fez com que ela fosse capa da Harper's Bazaar. E dela tá sendo entrevistada, mas agora ela aprendeu. E ela tá olhando pro entrevistador, que é alguém famoso do TikTok, mas eu não sei o nome dele. E ele fala, agora que você conseguiu tudo o que você queria, o que você quer? E ela solta do nada. Será que eu vivi mesmo? E fora, quando a gente não tá gravando? O que tá acontecendo com a gente? Não sei, tem que ver isso aí. E essas palavras fazem o moço do TikTok falar, adorei, maravilhosa! Que profundo! Nossa, que bom que você tá pensando nisso. Vitória! E dela fala, pois é. E dela cria uma empresa de escambo e aluguel de vestidos das pessoas. Então as pessoas trazem as suas roupas e elas podem alugar essas roupas ou trocar por outras roupas. Isso me dá ansiedade só de pensar nessa logística. Até porque é uma sede física e as pessoas estão pegando os vestidos. E dá ansiedade a logística dessa empresa dela, bastante. Só que agora, ao invés do Taylor ser o assistente pessoal dela, ele é o sócio, o diretor criativo da empresa, e eles têm convites para ir pro Paris Fashion Week e ela não vai e manda o Taylor ir sozinho, porque ela agora tá preocupada com coisas mais importantes. E daí ela vai nadar de biquíni e num rio, qualquer rio, não sei que rio que ela foi.
Eles não explicam. Porque agora ela aprendeu a valorizar as verdadeiras coisas da vida. Que filme acaba. Como eu falei, as piadas são boas, tá? Vocês vão rir. Não assistam. Vocês vão rir, assistam de verdade. Porém, assim, na minha visão pessoal, seria mais legal se os dois fossem um pouquinho mais espírito de porco. Eu acho que tinha que ter seguidor comprado, sim. Tinha que ter fofoca errada. Tinha que ter passando por cima de tudo. Tinha que ter abraçando criança pra fingir que é boa pessoa. Eu acho que eles precisavam ser um pouquinho mais tóxicos, assim. Porque ela tem que ter um arco de redenção. Ela pode amar o filho e ser doida. Completamente doida. Eu queria que fosse mais. Mas mesmo assim, perrengue fecha. Vocês vão assistir? Vocês já assistiram? Conta pra mim nos comentários. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, se você viu esse vídeo. Se inscrever no meu canal, se você não é inscrito no meu canal. Se você curtiu esse vídeo, se inscrever no meu canal, me mostre pra alguém. Vai que ela acha divertido. Filme nacional. Yeah. Dá uma olhada na minha descrição, tem grupo no Telegram. E se você quiser ser membro do canal, você também pode ser membro do canal. E a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.